Glória a Jesus. Atos capítulo 10, no verso 25 em diante. E aconteceu que Pedro ia caminhando para dentro da casa. Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou humano como tu és também. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Verso 28, e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Verso 29, por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta dessa hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Glória a Deus. Vamos somente até aqui. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, ore por mim, meu irmão. Ore por mim, você também. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, e eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor fique à vontade para fazer da forma como o Senhor quiser. Lógico, Senhor, este culto é para o Senhor, mas é também do Senhor, e o Senhor pode fazer como lhe dá prazer. Nós entregamos o controle deste culto ao Senhor, e entregamos também o controle dessa palavra ao Senhor, porque cremos, Senhor, que eu só consigo falar aos ouvidos, mas o teu Espírito, Senhor, ele fala aos nossos corações, e o Senhor é capaz de imprimir em nós verdades eternas, Senhor, que podem nos ajudar a caminhar e trilhar, Senhor, todos os teus caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Rony. Queridos, nós lemos um trecho aqui que, para aqueles que vêm no discipulado, está um pouco mais fresco. Nós estudamos há alguns dias, umas 2, 3 semanas atrás, Atos capítulo 10, que fala da primeira conversão de um gentil. O primeiro gentil a se converter a Jesus foi esse homem chamado Cornélio. E me chamou muito a atenção uma questão importante nessa mensagem, que é a forma como Cornélio foi visitado pelo anjo do Senhor para pedir que Pedro fosse até a casa dele. Como nós lemos aqui, quando Pedro vai indagar a Cornélio sobre como isso aconteceu e por que o Senhor ordenou a Pedro que ele fosse até a casa de um gentil para se reunir com eles, para comer com eles. E eu não sei se todos lembram dessa visão que Pedro teve, mas eu vou refrescar a sua memória. Pedro também estava no momento de oração, e aí veio um lençol do céu cheio de animais que são considerados pelos judeus impuros para comer, que está naquela lista lá de Levítico capítulo 11, que fala dos animais que se podem ou não comer. E aí Deus falou para Pedro assim: toma e come desses animais. E aí Pedro falou assim: Senhor, como eu posso comer se é impuro? Eu nunca comi nada impuro. E isso aconteceu por 3 vezes. E aí a gente vê que Pedro tem um negócio com o número 3, né? Ele negou 3 vezes, Jesus teve que falar com ele 3 vezes: tu me amas. Mas por 3 vezes o Senhor insistiu: Pedro, come. E na última vez o Senhor falou assim: não torne impuro ou comum aquilo que eu tornei santo. Glória a Deus, vocês estão comigo? Então Pedro entendeu que havia uma mensagem da parte do Senhor. Ele estava sendo preparado pelo Senhor para ir para a casa de Cornélio. Então Cornélio, que estava na casa dele jejuando por 4 dias e orando, recebeu uma visita poderosa de um anjo, que trouxe uma mensagem para ele, falando assim: Cornélio, você precisa procurar Simão chamado Pedro, ele está na casa do Simão curtidor. Ele vai te dizer o que você precisa fazer. E o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos era a consagração de Cornélio. Cornélio estava num período de
jejum. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre o jejum como uma arma poderosa na vida daqueles que servem o Senhor. É curioso que Cornélio ainda não era convertido, mas já orava, jejuava e ajudava os pobres. Ele dava esmolas. Ele não era convertido ao cristianismo, mas muito provavelmente ele já era um gentil convertido ao judaísmo. Então a Bíblia não fala isso, mas por ele fazer orações a Deus, alguém apresentou Deus para ele. E o único povo que adorava o único Deus, o Elohim, o Deus verdadeiro, o eterno, aquele que nós adoramos também, era o povo judeu. Eles conheciam o Senhor. Então muito provavelmente alguém tinha apresentado o Senhor por essas vista judaica a Cornélio, e Cornélio orava, fazia esmolas, e nesse dia ele jejuava também, e não jejuava pouco, né? Deixa eu conferir aqui com os irmãos, eu não sei se isso é constrangedor, mas vamos lá, eu posso dizer, já para ninguém ficar constrangido, eu nunca jejuei mais do que 2 dias, então, Cornélio jejuou por 4 dias, alguém já jejuou 4 dias aqui, gente? Glória a Deus, alguns já jejuaram, mas assim, eu digo sem ficar sem comer nada, assim, só água. Glória a Deus. Fico feliz que alguns dos irmãos já tenham experimentado isso. E eu preciso subir a régua porque a Simone acabou de subir aqui para a gente. Brincadeira. Não é por performance, mas é muito bom saber que alguns de vocês já experimentaram isso. Mas Cornélio, ele estava jejuando há 4 dias, e nós não sabemos qual era a razão, o motivo para Cornélio jejuar, mas o jejum de Cornélio fez ele acessar coisas espirituais que ele não tinha acessado ainda. Eu entendo que o jejum ele tem vários propósitos. Ele pode ter vários propósitos. A gente até vai falar um pouco sobre isso. Mas tem uma coisa que não dá para tirar do jejum, e não importa qual jejum a gente faça, é que nós vamos mortificar a nossa carne quando nós jejuamos. E se nós mortificarmos a nossa carne, nós vamos crescer e avançar nas coisas espirituais e sobrenaturais. Vocês estão comigo? Então não tem como tirar uma coisa da outra, mesmo que o seu jejum seja por um outro motivo, que não seja conhecer o Senhor, você vai acabar conhecendo o Senhor por ter feito o jejum. E assim Cornélio então recebeu a visita de Pedro, e a história que nós não continuamos lendo ali, diz que Pedro chegou já preparado para poder ministrar a palavra a Cornélio. Coisa curiosa é que o anjo mesmo poderia ter ministrado o evangelho a Cornélio, se o anjo já estava lá, né? Por que Deus queria terceirizar isso? Porque o Senhor quer que nós nos tornemos participantes e coparticipantes das coisas que Ele criou. Glória a Deus por isso. O Senhor quer, apesar dEle não precisar de nós, Ele quer que nós participemos da obra, da missão que Ele tem para a terra e para os homens. Então acredite, quando nós fazemos uma missão aqui na terra como igreja, nós não estamos fazendo a nossa missão, nós estamos fazendo a missão do Senhor, e a missão do Senhor é tornar o homem de novo o seu amigo, é reconciliar-se com o homem. E o Senhor estava fazendo isso através de Pedro. Então quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele se deparou não só com Cornélio, mas ele se deparou com a família e amigos de Cornélio. Cornélio não teve uma instrução do anjo pedindo que ele fizesse isso, mas quando ele soube que era um recado da parte de Deus para trazer salvação para a sua casa e para a sua família, ele reuniu o máximo de pessoas que ele podia. E a sua casa muito provavelmente era uma casa grande, uma casa boa, que podia reunir uma quantidade grande de pessoas, e ele fez isso. E aí Pedro começou a explicar para aquelas pessoas quem era Jesus. E muito rapidamente ele falou: olha, Deus enviou o seu ungido na terra, e ele já passou por essa terra pregando, fazendo milagres. Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, e ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito de Deus desceu sobre cada uma daquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar. E isso é muito bom, porque nós sabemos agora que o jejum de Cornélio trouxe uma resposta que nem mesmo Cornélio esperava. Eu acredito que nem Cornélio imaginava a grandeza daquilo que o Senhor estava para fazer, mas porque ele fez porque ele trouxe para a sua vida um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de oração,
Ele provocou uma resposta nos céus. Então, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não fique esperando ações do céu, provoque reações no céu. Glória a Deus, vocês estão entendendo isso? O céu, ele geralmente ele dá, não é que o Senhor ele vai procurar respostas em você e vai te provocar, para você se mexer. Às vezes o Senhor faz assim também, mas no geral, na maioria das vezes, o homem é que provoca o céu e o céu traz a resposta para nós. Então, não espere ações do céu, espere reações. Porque quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, tenha certeza, o Senhor vai encher a nós e a nossa família com o Espírito Santo dEle. Quando nós buscarmos o Senhor, nós acharemos. Nós dizíamos quando a gente era mais novo, Valdo, a gente cantava assim: se começarmos a orar, este templo treme. Não é assim? Se começarmos a orar, falaremos línguas. E assim, se nós começarmos a ter uma vida intensa de oração e de jejum, nós vamos acessar coisas novas no Senhor. Se nós começarmos a ter hábito de devoção, nós vamos acessar coisas novas no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que devoção a Deus e relacionamento com o Senhor é firmado em 3 pilares. Nós conhecemos a Deus em oração, nós conhecemos a Deus em jejum, nós conhecemos a Deus através da palavra dEle. Vocês estão comigo? Então é oração, jejum e palavra. Agora eu quero te convidar a lembrar de quando você esteve num período de muita leitura bíblica. Você estava também jejuando e orando? Tenta refletir se quando você estava numa vida muito intensa em oração, você também estava lendo Bíblia e jejuando? O que eu percebo é que muitas vezes a gente consegue manter só 2 ou 3, apenas um desses pilares de pé, e a gente foca muito em um só, e às vezes a gente não consegue estabelecer esse relacionamento completo, pleno no Senhor. E eu percebo que, eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, elas me confirmaram, dizendo: realmente, pastor, quando eu estou jejuando e orando, eu leio menos Bíblia. Quando eu estou muito sedento pela palavra e começo a estudar muito a Bíblia, eu oro um pouco menos, ou eu não jejuo. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, eu tenho certeza de que uma igreja que ora, que jejua e que tem relacionamento com a palavra do Senhor, ela é uma igreja que vai experimentar coisas novas no Senhor. Pastor, mas isso é muito fundamental, isso é muito básico. Pastor, isso é muito primário. Pois é, mas nós precisamos ser lembrados, porque às vezes as coisas primárias a gente não faz. E eu estou falando de mim, não estou falando dos irmãos, mas eu creio que todos nós precisamos ser lembrados de vez em quando dessas coisas, porque apesar de ser fundamentos bíblicos de relacionamento com o Senhor, muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, e passa muito tempo sem olhar para a Bíblia, passa muito tempo sem buscar o Senhor em oração, passa muito tempo sem jejuar. Então é muito importante que vez ou outra a gente traga de novo essas mensagens no altar, e a gente não fique mais preocupado em receber uma nova revelação de Deus, a última palavra que, não, o Senhor quer fazer a gente viver a antiga ainda, glória a Deus por isso. Antes de nós nos preocuparmos com uma última revelação aí, que a gente traga aqui uma baita de uma visão, é muito melhor a gente olhar primeiro para os fundamentos e ver se a gente já está vivendo eles. E hoje eu quero encorajar os irmãos. Na nossa missão aqui como COD, ela começa dizendo assim, vocês já viram isso aqui, a gente já falou, mas pode ter certeza, eu vou falar muito sobre essas coisas para que isso fique memorizado. Que a nossa missão é conhecer o Senhor para torná-lo conhecido. Ela começa assim. E se você quiser conhecer o Senhor, você tem um caminho, que é Jesus, e por meio de Jesus, você vai fazer isso com jejum, oração e leitura da palavra, porque Ele é a própria palavra. Ele é o modelo de oração, Ele é aquele que jejuou. E por isso nós olhamos para o nosso Senhor e vemos que há nele exemplo e modelo para nós. Jesus, sendo Filho de Deus encarnado, o Cristo encarnado numa pessoa, jejuou, orou e estudou muito a palavra do Senhor para poder pregar. Aquele que tinha tudo, esvaziou-se da divindade, se fez homem e nos deu um modelo. Jesus, a Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias.
A Bíblia fala que de pouco em pouco tempo o Senhor se retirava e ia orar sozinho, fora as orações que ele fazia em público ou com os seus discípulos. A Bíblia fala que com 12 anos o Senhor já ensinava no templo. Então você percebe que Jesus, ele tinha relacionamento com a palavra, ele tinha relacionamento com o Senhor em oração e em jejum. E por isso quando os discípulos falaram para ele, naquele dia que ele encontrou a mulher samaritana: Senhor, o Senhor não vai comer o pão que a gente trouxe? Ele disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus mostrou: eu estou de jejum de novo, gente. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu sei qual é a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ele. Agora, meu irmão, nós temos às vezes muita vontade de ouvir o Senhor nos direcionando. Às vezes a gente tem muita vontade de ter uma visão, como Cornélio teve, ou de um anjo vindo diante de nós e nos falando. Mas às vezes nós não estamos dispostos a ficar 4 dias sem comer. A gente tem muita vontade de ter um encontro com Deus sobrenatural e uma experiência extraordinária com o Senhor, mas muitas vezes não estamos dispostos a oferecer aquilo que Cornélio ofereceu. Uma coisa curiosa é que Pedro, quando viu aquele lençol descendo do céu, a Bíblia fala que ele também estava com fome. Não fala que ele estava de jejum, mas se fala que estava com fome, eu já suspeito que estava também. Se ele estava com fome, pode ser que ele já também estava. Então você percebe que o Senhor usou um apóstolo e também transmitiu a sua mensagem a um gentil, porque os dois estavam conectados às coisas do céu. Vocês percebem que Pedro, ainda que ele não estivesse jejuando, estava orando. Então, se nós quisermos ter relacionamento com aquilo que é do Senhor, relacionamento com o Senhor, e quisermos experimentar das coisas sobrenaturais e extraordinárias, nós precisamos entrar nestes lugares. É curioso porque assim já está disponível para nós, a porta já está aberta. A Bíblia fala lá em Hebreus, eu acho que no capítulo 10, portanto, entrei com confiança no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho. Agora o caminho está preparado diante de você, a porta está aberta diante de você, mas muitas vezes você não está entrando, e eu também. Tudo está preparado, tudo está pronto, é só trilhar o caminho e acessar as coisas sobrenaturais do Senhor. Mas muitas vezes a gente fica parado nas coisas terrenas, porque a gente fica muito preocupado em como a gente vai resolver os nossos problemas, quando na verdade nós deveríamos estar olhando também para as demandas do céu. Uma coisa que eu acho curiosa é que a Bíblia não manda fazer jejum, não há um mandamento que fale do jejum. Há tradições judaicas, do Yom Kippur, por exemplo, que foram estabelecidas durante a trajetória, que fala de jejum, ok, mas não tem uma lei incisiva falando sobre quando você... Mas uma coisa curiosa é que, apesar de não haver uma lei, um mandamento para jejuar, há uma fala de Jesus que nos mostra que ele já espera que a gente faça. Porque ele fala assim: quando vocês jejuarem, e alguém que está instruindo você a fazer alguma coisa, ele está esperando que você faça. Glória a Deus por isso. Então quando eu chego para a equipe nossa lá da Sentinela, eu falo para eles assim: ó, a gente vai fazer um portão basculante, ripadinho embaixo, chapa aqui. Aí eu saio de lá, ninguém faz. Falo: por que vocês não fizeram? Não, porque você não mandou, você só falou como é que tem que fazer. Não está certo, amém? Então se o Senhor Jesus falou assim: quando vocês jejuarem, quer dizer que ele já está esperando que a gente faça. Lá em Lucas capítulo 5, os fariseus questionaram Jesus por que os seus discípulos não faziam o jejum. E entenda uma coisa, quando eles falavam desse jeito, quando mexia com os discípulos, ele estava querendo provocar o líder, na verdade, né? O discipulador, querendo provocar o mestre. Porque é como se eu chegasse para o Lucas e falasse assim: olha, o filho de fulano de tal é bênção, o filho de outro irmão é bênção, olha, mas a Estherzinha, cara, vocês estão entendendo isso? Então eu chegasse e reclamasse da Esther para o Lucas, ele vai ficar ofendido, lógico, é a filha dele. Então era o mesmo cenário. Então aqueles homens falaram assim: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou assim: porque o noivo ainda está com eles. Como eles poderão jejuar se o noivo ainda está? Mas quando o noivo for retirado deles, e não falava daqueles 3 dias que ele esteve morto e depois ressuscitou, mas de quando ele subisse aos céus, que é essa temporada de hoje. Então Jesus falou assim: mas quando o noivo for retirado deles, aí eles vão jejuar.
Então acredite, meu irmão, o jejum não é para o Antigo Testamento, não era só para os profetas, não era para uma igreja naquela época, não. O noivo foi retirado de nós, hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente não está órfão, mas o jejum é para esses dias. É uma prática que precisa ser habitual na nossa vida. Eu acredito que para ter uma vida cristã saudável, pelo menos uma vez por semana, nós deveríamos ter essa prática. Não sei se vocês sabem, mas os judeus eles fazem jejum 2 vezes por semana por hábito, de segunda e quinta-feira, se eu não me engano. E aí os cristãos, para não coincidir com a agenda deles e parecer a mesma coisa, os cristãos antigos jejuavam de quarta e sexta-feira, porque era também para se tornar um hábito na vida deles. E aqui eu já vou falar uma coisa para os irmãos. Jejum parece muito sacrificante quando você não tem o hábito de jejuar. Porque o nosso corpo parece que está muito preparado somente para comer, mas quando a gente para e cria o hábito de uma vez por semana a gente se desintoxicar dos alimentos, se consagrar para o Senhor, parece que o nosso corpo vai ficando preparado para o jejum. Então às vezes eu vou experimentando alguns períodos de jejum, e aí eu tiro o café da manhã, e aí eu falo assim, dá para ficar até sem um almoço hoje, eu vou comer às 18. Aí chego às 18, falo, não, eu acho que eu vou estender um pouquinho mais. E aí o que eu percebo? Que dá muita fome na hora de almoçar. Mas passado uma ou 2 horas do seu horário de almoço, aquela fome acabou. E aí é o momento que você pode ser enganado e não experimentar algo novo no Senhor em períodos um pouco mais longos de jejum. Mas por que períodos, pastor? A gente vai falar sobre isso também. Há muitos benefícios nisso. Então, às vezes a gente para nesse momento da primeira fome. Pastor, mas é que me dá dor de cabeça, é que me dá isso. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Às vezes a pessoa fala assim, amanhã eu vou jejuar, então hoje eu vou arrebentar de comer para amanhã jejuar, porque daí eu não fico com... Lógico, você vai ficar com mais fome ainda, porque o seu estômago está crescendo. Então você vai lá na churrascaria e come 1 quilo de carne vermelha, e quer jejuar no dia seguinte, não tem como. Então, para preparar o nosso corpo, eu às vezes como menos antes do jejum, eu faço um pré-jejum para jejuar. Vocês estão comigo? Então a gente tem que criar hábito do jejum. Sabem que não somos só nós que fazemos, mas o jejum ele é uma prática em várias religiões. Os budistas jejuam, os muçulmanos têm o Ramadã, que é um período de jejum. Os judeus têm o Yom Kippur, nós cristãos jejuamos também. E algumas outras religiões fazem ocasionalmente. Ontem eu entrei em contato com uma pessoa que ela é da Umbanda. Eu falei, viu, o pessoal da Umbanda faz jejum também? Amanhã eu vou ministrar uma palavra que eu gostaria de saber. Ela falou, não, a gente não faz. Mas eu vou pegar aqui uma informação. Aí trouxe um áudio do Pai de Santo. Aí o Pai de Santo me explicou. Falou assim, que é o fulano de tal. A gente não faz jejum, mas olha, às vezes os pretos velhos e os Exus mandam a gente fazer esporadicamente e a gente faz. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, é porque há algo muito espiritual no jejum. E ainda que seja por meio de outras religiões que estão também se ligando ao espiritual, pode não estarem ligadas da mesma forma que nós, a Deus, não estão ligadas, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas estão procurando experiências sobrenaturais, estão procurando experiências espirituais. Essas pessoas também precisam jejuar. Por isso eu quero com essa palavra ensinar os irmãos, mas também encorajá-los a fazer. O jejum não é uma moeda de troca. Tudo que o Senhor faz por nós é pela graça dEle. Então, uma coisa que a gente vai entender, o jejum não serve para convencer Deus de me abençoar. Não é por causa da minha performance que eu vou ser abençoado. Não é porque eu li muito a Bíblia, não é porque eu orei muito, não é porque eu jejuei muito. Eu sei que para todas essas coisas há uma recompensa, mas se você criar essa expectativa, achando que é por aquilo que você faz, que você vai receber algo do Senhor como uma moeda de troca, você vai se frustrar. Então eu preciso te dar um alerta, porque muitas vezes a gente vem para a igreja e vai ver uma pessoa que não merece o tanto que a gente merece, sendo mais abençoada do que a gente. Mas ele chegou agora, e pior de tudo, a gente vai ver gente que fazendo por não merecer vai ser mais abençoado do que a gente. Então entenda, é pela graça, e graça comum do Senhor que Ele nos abençoa, não é pelo que a gente entrega. Mas eu creio
que entregando, nós vamos provocar o céu, como eu falei no início, a trazer reações para as nossas vidas. E mesmo que não seja uma moeda de troca, eu sei que orando e buscando o Senhor, em jejum, em adoração, em leitura da palavra, em meditação da palavra, o Senhor dará respostas a cada um de nós, porque é assim que nós vemos na Bíblia. Há vários propósitos para nós jejuarmos. E eu acredito que um dos mais importantes é que o jejum ele traz santificação. Todos já devem ter ouvido aqui aquela história dos dois leões, um chamado carne e o outro chamado espírito, que quando você alimenta mais a carne, aquele leão vai ficar mais forte e ele vai conseguir numa briga vencer o leão chamado espírito. E queridos, quando nós jejuamos, nós estamos com certeza num período de tempo que nós não só nos abstemos do alimento, mas é um período de tempo em que a gente vai buscar o Senhor. Porque jejum que não é acompanhado de uma meditação nas coisas do Senhor, que não é acompanhado de oração, é regime. Jejum que não é acompanhado de oração é só dieta, meu irmão. Jejum que não é acompanhado de oração é só uma privação de comida. Está só passando fome. Agora, quando eu jejuo da maneira correta, que é jejuar, enquanto eu busco o Senhor em oração, enquanto eu estou conectado nas coisas do céu, ali eu tenho acesso às coisas espirituais e sobrenaturais do Senhor. E por causa disso, eu vou me santificar. O corpo é capaz de aguentar longos tempos sem bebida. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ó, depois de 40 dias sem comer, uma hidrato assim, né, um pãozinho. Às vezes a gente está jejuando, a gente sonha que quebrou o jejum. Acontece com vocês, gente, ou não? Às vezes está muito tempo sem comer. Nervoso, já fica todo preocupado quando você acorda. Sinalizando de novo que jejum é importante. Ele serve para arrependimento, como nós vemos Jonas, por exemplo, pregando para a cidade de Nínive, e ele falando assim, está por vir um grande juízo nessa cidade, e aquela cidade falou assim, não, nós não vamos deixar que o Senhor faça isso, nós vamos de alguma forma mexer com o coração de Deus. Então o rei da cidade falou assim, vamos todos nos consagrar, vamos nos vestir de pano de saco, ninguém vai comer. E aquela cidade jejuou e o Senhor aceitou o jejum deles como um sinal de arrependimento das suas más obras. E o Senhor poupou aquela cidade do mal que haveria de fazer. O jejum, ele pode trazer o favor de Deus sobre nós. Eu lembro daquele episódio de Josafá sendo anunciado a ele que os moabitas e os amonitas viriam contra ele. E quando ele soube que os dois estavam unidos contra ele, ele disse assim, é muita força contra nós. Ele não foi preparar um exército, ele não foi preparar escudo e espada, mas ele foi lutar nos lugares celestiais. E eu já falei sobre isso, tem uma pregação inteira sobre isso, para nós lutarmos a luta certa, combater o bom combate. Muitas vezes a gente está tentando resolver problema por conta própria, quando na verdade deveríamos buscar o Senhor para que a gente deixasse Ele agindo em nosso favor. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Josafá, quando soube que os amonitas e os moabitas estariam vindo, ele falou assim, vamos consagrar um jejum ao Senhor. Ele foi para o templo e orou, e clamou ao Senhor com
vestido de roupas de pano de saco, e jejuando, falou ao Senhor assim: Senhor, Tu és o Deus que tirou o povo do Egito, o Senhor fez tantas maravilhas, continua guardando o Teu povo, o Senhor tem uma aliança com esse povo. E aí se levantou alguém para profetizar, Jaziel, filho de Zacarias, e falou assim: não temam, porque assim diz o Senhor, essa luta não é sua, mas é nossa, é minha. O Senhor falou, essa luta não é de vocês, mas é minha. Então, quando os moabitas e os amonitas vieram contra o povo de Israel, aquele jejum fez um efeito do favor de Deus, e foi o Senhor que lutou aquela batalha. Aquele povo começou a lutar uns contra os outros, e quando eles chegaram, só tinham mortos e despojos de guerra. Quando Josafá e o povo de Israel chegaram no campo de batalha, eles tinham se matado. Um problema matou o outro. Tinham dois problemas, um encontrou com o outro, matou os dois. Eles chegaram lá e ainda recolheram os despojos da guerra. Então entenda, meu irmão, muitas vezes você está tentando lutar algumas lutas que não é sua. Sabe de uma coisa interessante? Há um momento de mudança de mentalidade na minha vida, que foi na época que eu conheci a Pri. E aí ocorreu que todo mundo falou assim: nossa, a Pri mexeu muito com você mesmo, você mudou completamente, né? Eu falei assim, mas as pessoas falavam assim: a Pri mudou você, né? Eu falei, não. O Espírito Santo foi quem me mudou, porque homem nenhum é capaz de mudar o outro homem, mulher nenhuma é capaz de mudar o marido. Nós não temos esse poder de transformar pessoas. Quem faz a mudança verdadeira, de dentro para fora, é o Espírito Santo que faz a obra regeneradora em nós. Então muitas vezes a gente está tentando lutar as nossas lutas, convencendo o marido, a esposa daquilo que ela precisa fazer, quando na verdade a gente deveria estar buscando a libertação e a cura, e a salvação dos nossos parentes nos lugares celestiais. Enquanto nós deveríamos estar falando para o Senhor sobre as pessoas, e falando do Senhor para elas. Então pode ter certeza, meus irmãos, assim, a Pri nunca me pediu para mudar nada, mas eu fui mudando, porque eu fui percebendo que o Senhor estava querendo me levar para um nível novo, para poder me preparar para ter um relacionamento com ela. A gente se conheceu, ficou um ano e meio mais ou menos como amigo, depois a gente teve um período de oração, e depois a gente começou a namorar. Mas durante esse período todo, durante essa época, o Senhor foi transformando a minha vida. O que eu quero dizer para os irmãos é isso: que às vezes você está esperando uma mudança de história, de comportamento na vida do seu pai, do seu marido, dos seus irmãos, esperando que eles sejam alcançados pela obra de salvação, mas a gente muitas vezes espera isso tentando convencer as pessoas. Mas a Bíblia diz que tem uma pessoa que convence do pecado, da justiça e do juízo, e não somos nós. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: se você quer uma transformação na vida de uma pessoa que está perto de você, se você quer transformar a vida de alguém que está ao seu redor, acredite, você não pode fazer isso, mas você tem alguém que pode. Então acione essa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem pode transformar. E tem lutas que não são nossas. Eu conheço até um testemunho de uma mulher que ela falava tanto para o marido que ele tinha que ir para a igreja, que ele tinha que converter. Aí um dia ela fez um propósito, jejum de palavra. Foi o propósito do silêncio, não vou falar mais nada. Aquela mulher ficou 30 dias sem falar. Aí o marido falou assim, no final do jejum dela, ele falou assim: eu quero conhecer esse Deus, porque se ele fez você parar de falar, esse Deus é poderoso mesmo. Então, você percebe, gente, que às vezes não é a nossa luta? Glória a Deus por isso ou não? Isso não é machismo, não estou falando que a mulher fala muito, estou falando que aquela mulher falava muito, tá? Que tem teu irmão olhando meio assim para mim já. Não, fica tranquilo. Não tem essas piadas machistas não. Tem pastor que diz que as mulheres vão chegar um pouco mais tarde no céu, os homens vão chegar primeiro, porque a Bíblia fala em Apocalipse 8:30 que haverá silêncio no céu por meia hora. Mas sabe, gente, o jejum ele pode servir para alcançar esse favor de Deus, e como eu falei, para interceder por alguém. Esther, por exemplo, ela ia se apresentar diante do rei, ela não podia fazer aquilo, era contra a lei, e se o cetro do rei fosse estendido contra Esther, ela seria morta. Então ela acionou todo o povo judeu através de Mardoqueu e falou assim: orem e jejuem por mim, para que eu possa me apresentar diante do rei e alcance favor. Todo o povo dependia daquela visita dela para o rei, para que eles não morressem. E Esther foi e se apresentou diante do rei e trouxe a boa notícia que o rei tinha mudado a sentença sobre o povo de Israel. E aquele povo fez um jejum para interceder por Esther.
Então acredite, você com o seu jejum pode também interceder por outras pessoas. Pelo jejum nós podemos buscar poder e autoridade no nome de Jesus. Um dia os discípulos falaram assim: Senhor, por que nós não fomos capazes de expulsar esse demônio? E aí Jesus falou assim: porque há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Eu como pastor, porque assim, deixa eu explicar isso, né? Porque às vezes fica pensando que a gente está se colocando num lugar, mas é porque assim, geralmente o pastor é mais acionado para esse tipo de coisa do que os irmãos da igreja. Se der um problema com algum demônio lá, o pessoal vai falar assim: liga para o pastor. Eu, como sou pastor, tenho que ficar meio esperto com isso aí, já jejuar uma vez por semana, sempre ter um jejum ali no jeito, porque eu não sei o que eu vou enfrentar. E pode ocorrer que em algum momento eu enfrente alguma coisa que só sai com jejum e oração e a vergonha ia ser grande. Né? E além de tudo, o pior não é a vergonha, o pior é a pessoa não ser liberta. Né? A gente foi acionado para curar, para trazer libertação e não consegue. Mas eu acredito que vocês também podem passar por isso, amém? Vocês sabem de uma coisa? As pessoas que estão ao redor de vocês sabem que vocês são discípulos de Jesus. Em algum momento ou outro, quando a coisa apertar, eles falam assim: eu lembrei do Anderson, chama ele. A hora que o negócio aperta, o Cláudio é discípulo de Jesus, chama ele. Já falei para os irmãos já, uma igreja de pastor amigo meu, os diáconos ainda estavam aprendendo ainda. Aí manifestou um demônio, eles chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, falou assim: não, isso aí não é com a gente não, isso é com vocês mesmo. Então, até o mundo sabe da autoridade. Tem gente que já passou nessa igreja que está aqui hoje, está olhando para mim e fala: eu conheço essa história aí, pastor. E sabe, gente, é verdade. Eu já estive assim, eu sou amigo de muitas famílias, né, de todo tipo de religião, eu tenho amizade com muita gente. E aí acontece que todo mundo está cheio de razão para tudo que ocorre, tudo que é tipo de filosofia, de entendimento, de conhecimento sobre coisas, de religião, todo mundo sabe tudo, mas a hora que aparece um demônio gritando na frente dela, fala: chama o pastor. Então a gente precisa estar preparado, porque é assim que eu luto as minhas guerras, como a gente cantou aqui, e já cantou várias vezes, que é para memorizar bem. Que você vai lutar as suas guerras nos lugares celestiais, você vai lutar as suas guerras nos lugares espirituais, você vai lutar as suas guerras com oração, com jejum e com a conexão na palavra do Senhor. E não só as suas guerras, mas nesse caso, quando você for acionado, você vai lutar as guerras dos outros, mas pela graça do Senhor, o poder e a autoridade estará sobre vocês. Jesus falou assim: eu vos dou o poder e a autoridade, mas você vê que os discípulos, depois de terem poder e autoridade, continuam jejuando. É uma manutenção daquilo que o Senhor nos deu. Eu acredito que o maior benefício, o maior propósito que a gente pode ter pelo jejum é de conhecer o Senhor. Cornélio jejuou por 4 dias e teve esse encontro com Deus e foi batizado no Espírito Santo poucos dias depois. Isso nos sinaliza que por causa do jejum, ele acessou coisas novas no Senhor. Eu sei que está com um pouco de formato de aula, essa ministração de hoje, mas é porque a Bíblia fala assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem uma coisa que eu estou tentando parar de fazer, aos poucos eu quero parar de pregar e começar a conversar com os irmãos. Porque quem chamou o sermão da montanha de sermão foi a gente. Porque a gente vai ver lá uma conversa. Jesus se assentou, não pregou de pé, que nem eu estou aqui, poderia sentar aqui também. Todo mundo sentou, e enquanto ele falava, as pessoas levantavam a mão e falavam assim: Senhor, deixa eu entender uma coisa. Vocês estão vendo? A maior pregação que existe na Bíblia, não era uma pregação, era uma conversa. Então eu estou trazendo para esse formato aqui hoje, que é para a gente sair daqui sabendo o que a gente vai fazer quando a gente estiver jejuando. Há várias formas de jejum. Jejum total, parcial, e aí eu quero falar sobre uma coisa que as pessoas pensam que é jejum do que não é comida. Pastor, estou com jejum, fazendo jejum de Instagram, jejum de Facebook. Assim, meu irmão, é muito bom que você não fique olhando para Instagram e Facebook e comece a gastar seu tempo com outras coisas, que realmente é uma grande perda de tempo. Mas não é jejum. É uma abstinência, é um abrir mão, é uma renúncia.
Jejum tem a ver com comida, amém, gente? Jejum total, fico sem comer nada, fico só na água, e por um determinado tempo. Ah, pastor, vou fazer um jejum das 11 horas da noite até 7 da manhã, enquanto dorme, né? Ah, todo mundo faz, né, irmão? Deixa eu te ensinar uma coisa, jejum precisa ser um sacrifício, o jejum precisa matar a sua carne. Sabe aquilo que a Bíblia fala sobre nós sermos batizados nas águas? Vocês não sabem que vocês já morreram para a sua velha natureza e que vocês nasceram de novo? Pois é, o jejum serve para continuar mortificando esse homem que você matou, essa mulher que você matou nas águas do batismo, que insiste em tentar nascer de novo, insiste em tentar ressuscitar. Então é para continuar matando bem esse homem, essa mulher, para que você seja parecido com Jesus. Jejum parcial é como aquele que Daniel fez, por exemplo, deixando de comer as iguarias do rei, de se assentar àquela mesa, e comendo só legumes, frutas, todo fruto da terra. Às vezes nós podemos ficar somente com pão e água por um período, e tudo isso é um jejum aceitável diante do Senhor, quando você abre mão de algumas coisas. Glória a Deus por isso, amém? Para os irmãos saberem nessa época, né, nos nossos dias, como a nossa alimentação tem sido muito ruim, tente ficar assim uma semana sem açúcar. Você já vai ver o que vai acontecer com você. Primeiro que você está jejuando para ficar parecido com o Senhor, mas no começo vai parecer que você está meio coisado, né? Vamos falar assim para não falar. Precisamos treinar os nossos corpos para o jejum. Então, horário de refeição, eu falei sobre isso já. Comer hoje em dia está muito ligado ao emocional. Tem gente que come porque está ansioso. Tem gente que come porque está precisando. A gente estava conversando esse dia mesmo, meu sogro lá, que a gente troca, às vezes faz um revezamento lá no caixa do mercado lá. E meu sogro falou, você fica no caixa do mercado, passa um pouquinho de tempo ali, 1 hora ou 2 horas, você pega uma bala e manda. Por quê? Porque você está ansioso, está estressado, aí você manda uma glicosezinha aqui no seu corpo. Só que isso é um problema, porque essa glicose depois ela vai acumular, no final das contas, hormônio de estresse, e vai piorar a situação. No começo é recompensa, depois ela piora. E aí você vai perceber que a nossa alimentação tem tudo a ver com o nosso emocional. Gente, quando a gente estava no Covid em casa, vocês ficaram assim na primeira semana, todo mundo ficou em casa, gente? Glória a Deus, todo mundo ficou assim trancado dentro de casa umas 2 semanas? Gente, onde a gente ia era farelo no chão, acompanhando. Enquanto estava com o olho aberto, estava mastigando, né? Comendo, sem parar. O povo fez estoque de papel higiênico, mas eu fiz de comida. Vocês lembram da loucura que foi essa coisa do papel higiênico? Só, né, porque os irmãos, como está num clima de aula, de conversa hoje aqui, não dá para entender. Mas, gente, vocês percebem que quando o nosso emocional estava meio abalado, assim, meio sem saber o que a gente ia fazer, a gente comeu compulsivamente? Então tome muito cuidado com isso. Por isso que esses dias, no meio das dicas que o Cláudio está dando para a vida financeira, ele falou lá, que se você vai para o mercado ansioso, você compra mais. Se você vai para o mercado com fome, as suas emoções atrapalham até a sua compra, você começa a comprar o que você não vai comer. Vai estragar na sua casa, você come porque naquele momento você acha que você vai comer um mundo, mas não vai. Antes as mortes eram por falta, mas hoje as mortes estão sendo por sobra, por exageros. As pessoas morriam antes porque não tinha vacina, as pessoas morriam antes porque não tinha remédio. Hoje em dia as pessoas morrem porque se medicam demais, se automedicam. Antes as pessoas morriam porque não tinha que comer, hoje estão morrendo porque tem obesidade, colesterol alto, diabetes e não sei o que, porque teve uma alimentação errada. Mas existem estudos que comprovam que o jejum ele traz não somente esses benefícios que eu falei para o mundo espiritual, mas também para o nosso corpo. Jejum ele pode te ajudar na concentração e na criatividade. Por quê? Dizem que o nosso intestino, o nosso sistema, aí agora eu fico com um pouco de vergonha porque eu não sou cientista, não sou médico, nada para falar dessas coisas, eu entendo de Bíblia, né? Mas eu vou reproduzir um pouco do que eu aprendi. Ele dizem que é o nosso segundo cérebro, tem gente que fala isso, né? É o segundo cérebro, porque quando você faz uma alimentação muito pesada, você fica naquela jiboiando que eu falo, né? Que você parece uma jiboia assim, parada. Assim. Fala, você fica no sofá jiboiando. É porque você fica lento. O seu corpo fica lento e o seu pensamento fica... Por quê? Toda a circulação sanguínea foi para a área de digestão.
Quando você faz um jejum mais prolongado, toda essa circulação que serviria para a digestão, ele vai circular onde? No cérebro. Não todo esse sangue, mas muito mais sangue vai servir para o seu cérebro, para os seus neurônios. E isso vai ajudar na aprendizagem e na concentração. Vai te ajudar em concentração e criatividade, mas também facilita na aprendizagem e construção de novos hábitos. O jejum, ele melhora a nossa memória, porque quando a gente come muito, a gente vai mantendo as nossas células com glicose. Mas se você deixa de comer, falta a glicose e o nosso corpo passa a produzir uma coisa que agora começa a ficar complicado para mim, corpos cetônicos, que também mantém as células, mas é como se fosse um combustível aditivado para a sua mente. Então todas as suas células neurais fazem mais conexões neurais, então a sua mente fica mais saudável quando você jejua. Agora em 2016, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi dado a um homem chamado Yoshinori Ohsumi, um japonês, que disse que o jejum ele é capaz de criar uma autofagia, que significa uma regeneração de células, e ele recebeu este Prêmio Nobel em 2016, comprovando que jejum fazia bem para a regeneração das células. As células do corpo mudavam, as velhas iam morrendo e iam nascendo novas células por causa do jejum. O jejum, ele reduz os níveis de inflamação e eles vão ajudar a combater ansiedade, depressão e, por causa desses benefícios na mente, Alzheimer e Parkinson. Tudo isso já foi cientificamente comprovado. Então o jejum que fazia bem somente ao espírito, agora a gente começa a perceber que ele faz bem para o nosso corpo também, para a nossa mente. Para não ficar aqui sem fonte, essas coisas que eu disse, eu ouvi isso de um profissional, de um especialista, está num podcast do Divinamente. Então se você colocar jejum Divinamente, você vai poder ter acesso a informações bem mais claras, né? Informações bem melhores do que eu pude dar aqui, porque eu fiz muitos de forma muito rápida, resumida, singela e com vergonha ainda, com medo de falar besteira. Romanos capítulo 12, verso 1. Se vocês puderem, abram comigo. Quero te levar para este lugar aqui. Romanos capítulo 12, verso 1. Quantos acharam? Portanto, rogo-vos, pois, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Quando nós falamos de culto racional, muitas vezes a gente pensa num culto que a gente faz com entendimento, mas é muito mais do que isso, é oferecer o nosso corpo como um sacrifício. Jejuar é oferecer corpo como sacrifício. Adorar a Deus é oferecer corpo como sacrifício. Orar é oferecer o nosso corpo como sacrifício. Toda vez que nós fazemos isso, nós entregamos a nossa vida, a nossa energia, a nossa força em adoração. E o que a Bíblia fala? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo o seu entendimento e de todo o teu coração. E quando fala de toda a sua força, fala de entregar o nosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, porque a força está no corpo. Então ame ao Senhor com toda a tua força e entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. O Senhor quer que a igreja dele se posicione nesses dias, neste lugar de consagração, de oração, de busca, e por isso eu trouxe essa palavra. Eu não achei forma de trazer essa palavra sem ter essa cara de aula, mas eu entendo que mesmo com tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, e mesmo que seja nesse formato, eu creio que o Senhor nos preparou aqui um pouquinho mais para que a gente faça o jejum correto, para que a gente não seja enganado, para que a gente não fique somente sem comer, achando que é jejum, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas o jejum também tem alguns inimigos dele, que é quando a gente, por exemplo, jejua para mostrar para os outros que a gente está jejuando. A Bíblia fala
vocês consigam reparar todos esses erros? É este o jejum que vocês querem entregar e dizendo assim, nós clamamos e o Senhor não ouve? Que é um jejum que vocês fazem, mas que termina em socos brutais, rixas e brigas? É este o jejum que vocês esperam que eu receba, que vocês estão jejuando enquanto vocês ficam resolvendo seus problemas? Não seria o jejum aceitável? Está lá em Isaías 58 isso. Não seria um jejum aceitável aquele que desamarra as ataduras daqueles que estão presos e libertos dos grilhões? Isaías 58 fala do jejum que o Senhor rejeita e do jejum que o Senhor aceita. Por isso, meu irmão, ficar sem comer não é jejum, mas se você fica sem comer, pensando nas coisas do Senhor. Se você fala, pastor, mas eu não consigo parar de trabalhar no meio da semana para jejuar. Jejua enquanto trabalha, mas fique ligado nas coisas do Senhor. E aí quando você puder tirar um dia de folga só para jejuar e orar, faça isso. Meditar na palavra, mergulhar no Senhor. A Bíblia fala que um jejum que, como diz Isaías 58, que é um jejum que a gente faz pensando em nós mesmos, que é um jejum que a gente está preocupado com os nossos problemas, não é o jejum que o Senhor se agrada. Eu disse que aqui um dos jejuns que mais agrada ao Senhor, um dos propósitos que mais agrada ao Senhor no jejum, é de nós nos santificarmos e de conhecermos o Senhor. E eu falei sobre isso hoje, porque eu quero convidar os irmãos, mas que quase uma convocação, para nós jejuarmos como igreja, fazer um jejum coletivo, agora no início do ano ainda, nós estamos em janeiro, então eu gostaria de colocar um marco aqui a partir de hoje, de um tempo de consagração entre nós. Assim como Cornélio experimentou coisas novas nos lugares espirituais, eu creio que nós, orando e jejuando como igreja, orando e jejuando no coletivo, nós também viveremos coisas novas no Senhor para os próximos tempos. Então eu quero a partir de amanhã, na verdade, porque hoje talvez vocês já tenham feito suas refeições, não oraram ainda sobre isso com o Senhor, mas a partir de amanhã, segunda-feira, durante 3 semanas, então vai ficar até o terceiro domingo de fevereiro, mas a gente vai ver isso certinho, depois eu falo a data para vocês, mas durante 21 dias, nós vamos fazer um jejum, cada um na medida que consegue, cada um na medida que aguenta, pode ser um jejum total, pode ser um jejum parcial, onde você pode falar assim, vou ficar sem proteínas, vou ficar sem carboidrato, vou ficar por 21 dias só sem o café da manhã. Outro pode falar assim, eu vou ficar sem café da manhã e sem almoço, porque eu já estou mais habituado, já mais acostumado. Pastor, eu vou ficar 21 dias só na água. Aí cada um vai saber aquilo que consegue, aquilo que pode, e aquilo que sabe que é saudável para você. Se você for fazer um jejum muito longo, assim como esse último que eu falei, não faça sem nenhuma instrução nutricional, médica, seja acompanhado por alguém, porque esse é um pouco mais sério, né? Tenho um pouco de preocupação de promover um jejum aqui um pouco mais pesado e alguns irmãos se empolgarem aí. E eu tenho que escrever aqui na porta da COD, que nem o pastor lá do Pão Yogi Chan teve que escrever na igreja da Coreia. É permitido jejuar no máximo 3 dias. Os irmãos estavam jejuando demais, tinha gente passando mal de tanto jejum. Uma igreja que ama o Senhor, uma igreja apaixonada, que estava capaz de entregar tudo para o Senhor. Mas tem que fazer com sabedoria também. Mas eu quero convidar os irmãos, então, a partir de amanhã, nós vamos começar um tempo de consagração. Qual que é o propósito do nosso jejum, gente? Preste atenção nisso. Conhecer o Senhor. O início da nossa missão, conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Para nós conhecermos o Senhor, nós vamos ter um tempo de consagração a partir de amanhã. Quero convidar o Ministério de Louvor a se posicionar. Como eu disse, se você acredita que, olha, deixa eu dar uma dica para vocês. Se alguém falar assim para mim, pastor, vou jejuar refrigerante. Amém, é um jejum. Mas faça o seguinte, fica só na água então. Senão substitui um refrigerante pelo suco de abacaxi, pronto. Não é um sacrifício nenhum, é até mais gostoso o suco, né? Vocês estão entendendo isso, gente? Eu preciso lembrar os irmãos de que precisa ser sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Entreguem algo para o Senhor que custe, para que vocês possam nesses dias mortificar a carne de vocês, assim como eu também vou mortificar a minha carne nesses próximos dias.
E eu tenho certeza que se nós estivermos fazendo isso para conhecer o Senhor, nós vamos visitar lugares novos nele. Quantos estão comigo nesse jejum? Glória a Deus, fico feliz porque a maior parte dos irmãos toparam. E espero que todos vocês realmente cumpram esse voto, porque a Bíblia diz assim, que fazer um voto e não entregar é pior do que não fazer. Já que nós estamos nos posicionando, nós vamos começar a partir de amanhã então esse jejum, com o propósito de conhecer mais do Senhor. Se coloque de pé nesse momento.